Pessoal, o que acontece hoje no mercado, tá? Hoje o mercado, todo o mercado tá precisando muito de profissionais que queiram trabalhar remoto, e tem muita gente querendo trabalhar remoto também. Quando eu falo aqui de mães, tá? Quando eu criei essa semana específica para mães, foi pensando exatamente na possibilidade de trabalhar remoto, de conseguir ter atividades na família e ao mesmo tempo conciliar a entrega desse trabalho, tá? Existe o trabalho que é totalmente remoto e que pode ser gerenciar mídias, pode ser gerenciar anúncios, pode ser gerenciar um WhatsApp, pode ser gerenciar um e-commerce, pode ser construir conteúdo. Tudo isso é muito possível e hoje não é só possível, tá? Hoje é necessário esse profissional. Muitas pessoas hoje têm a necessidade, né? Muitos empreendedores têm a necessidade de ter pessoas remotas trabalhando com isso, né? E onde entra aí a questão da maternidade, né? Que é uma coisa que eu tenho trazido. É mais uma questão da experiência que eu tenho e que eu tive, assim, hoje não seria tão necessário viver essa experiência, por conta que meu filho já tá maior, já tá com 16 anos, mas há um tempo atrás isso aí era algo muito importante para mim. Era algo que eu tinha escolhido, né? Então, o que eu tenho para trazer aqui para vocês? Uma das coisas está relacionado a essa possibilidade hoje que o mercado está trazendo, a necessidade desses profissionais. Então, eu vou começar com o primeiro profissional, que é o que mais procuram, o que mais me procuram, está relacionado ao profissional que é gestor de mídia social. Mais especificamente um gestor do próprio Instagram, tá? Por quê? Porque o Instagram na verdade, hoje a mídia que tem mais condição, mais acesso, né? E tem mais volume de conteúdo. Então, trabalhar com esse público é fundamental. Trabalhar com um público que é empreendedor e que está na rede social do Instagram. O que acontece com o empreendedor que está no Instagram? Ele tem a necessidade diária de construir conteúdo e não só disso, de espalhar esse conteúdo, pulverizar esse conteúdo, né? Quando a gente está pulverizando conteúdo, a gente entende que, por exemplo, fez uma live, a live ela pode se transformar num vídeo para o YouTube, ela pode se transformar em pedaços, criar os pedaços mais interessantes dessa live e colocar no IGTV. Você pode pegar um minuto dessa live e também colocar no feed. Só que o profissional, que é o que está construindo conteúdo, ou enfim, o infoprodutor, o que acontece muito com ele é a dificuldade de estar trabalhando em tantas áreas. Ele constrói o conteúdo e ainda ter que distribuir. Então, é sempre muito necessário você ter profissionais onde você vai trabalhar com eles remoto. Eles vêm para a tua equipe, na verdade, mas eles entendem o processo e eles fazem tudo remoto. Isso cabe como uma luva para quem quer trabalhar em casa, para quem quer fazer uma transição de carreira, ou mesmo para quem quer, eu não digo nem grana extra, tá? Por quê? Porque você consegue um bom volume mesmo de trabalho. Então tem pessoas fazendo transição de carreira e não sabe por onde começar. Tem pessoas querendo trabalhar em casa por qualquer motivo, tem pessoas desempregadas, tem mães querendo muito trabalhar em casa. Então, uma das possibilidades que eu vejo uma forte possibilidade aí é como gestor de mídia, tá? A outra questão aí, a outra possibilidade é uma gestão específica de conteúdo, fazer curadoria do conteúdo de quem te contratou, e aí envolve fazer post, envolve escrever em blog, tem gente que fala assim, mas ainda escreve em blog? Ainda assim, algumas frentes, alguns nichos, principalmente voltado à medicina, algo que precise aprofundar mais em conteúdo, existe sim ainda a construção de conteúdo voltado para blog. Então, assim, tem blog para ser trabalhado, tem a parte de
mídias sociais, isso espalhado em Twitter, isso espalhado também em vídeos, tá? Edição de vídeos. Outra forma de trabalhar com internet e prestar serviço é a parte de designer, é criar designer, né? Trabalhar ou com Photoshop ou com, enfim, Premiere, no caso, para vídeos. Enfim, gente, tem um monte de coisa para trabalhar a parte de design gráfico e a design de vídeo também, né? O videomaker é muito solicitado hoje, principalmente para colocar legendas, tá? Em vídeos pequenos. Tudo isso, o mercado hoje está sentindo falta de profissional nessa área. Outro profissional da área é o gestor de anúncios, que a gente chama gestor de tráfego. Pessoas que se especializam, se aprofundam em gerar tráfego para uma loja, ou tráfego para uma loja, pode ser local, pode ser também um e-commerce, loja que esteja começando a investir em tráfego, nunca começou, então você começa de uma forma tranquila também, não precisa, por exemplo, pegar tráfego de uma loja grande. O gestor de tráfego pode também criar tráfego para pessoas que criam produtos, tá? No caso, infoprodutos. Outra questão que você pode trabalhar também em casa é como coach, tá? Conseguir administrar, conciliar o teu trabalho, por exemplo, em casa, com o teu trabalho de coach, a tua entrega, e aí você precisa sim ter algumas habilidades de marketing digital para trazer essas pessoas para a tua rede, né, para a tua rede de contato, até que você consiga transformá-la em clientes. Mas existe também quem trabalha para o coach. Então, assim, sempre existe uma fórmula para trabalhar online, tá? Então, a fórmula pode ser você ser o produtor, você ser quem está entregando ali o conteúdo, né? No caso de coach, no caso do assessor, no caso do mentor, e também administrar suas próprias redes sociais e teu tráfego. Quando eu falo tráfego, gente, entenda anúncio, tá? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você fazer isso para esses profissionais, porque tem profissional que ele já consegue ter uma agenda que já tá bacana, sabe? Até porque se a gente pensar na mãe, ela tem os filhos, ela tem os afazeres dela e ela acaba tendo um horário específico para atender. Então ela não vai atender o dia inteiro. Só que esse profissional, ele já tem uma agenda do jeito que ele queria, então ele precisa de pessoas para estar atuante ali nas redes sociais dele. Então, assim, por que hoje a gente está nesse mercado, com essa necessidade desses profissionais, e esses profissionais estão em falta? Vamos lá. Primeiro, porque antes, e quando eu digo antes, não é tanto tempo antes assim, gente, a questão de 2 anos, 3 anos atrás, o mercado como um todo ainda estava despertando para o mundo online. Hoje o que a gente sabe, hoje o que acontece é que as pessoas já tomaram total consciência que não dá para ficar fora do mundo online, não dá para ficar longe, não dá para simplesmente fazer que isso não existe, porque ela vai ficar fora do mercado, ela vai perder espaço, ela perde visibilidade e ela perde todas as possibilidades de crescer profissionalmente, tá? E isso a gente está falando de todo tipo de profissional, seja ele um profissional que vende produto, que ele venda serviço ou que ele vende conhecimento, não importa. Ele precisa estar online. Então, o fato dele precisar estar online já gera para ele uma demanda de trabalho. E essa demanda está relacionada exatamente à construção de conteúdo, curadoria, tráfego, que é anúncio, edição de imagem, edição de vídeo, e tudo isso gera essa necessidade gerada, ele vai buscar um profissional. Existe profissional que pode fazer tudo isso, legal, mas tem também a possibilidade do profissional se especializar em apenas uma coisa, por exemplo, só se especializar em edição de vídeo. Tem profissional que precisa de alguém para fazer a gestão do YouTube.
tá? Programar os vídeos, organizar os vídeos, trabalhar com toda a parte de layout, e também a comunicação que tem no YouTube, no sentido não só de vídeo, mas no sentido também de layout, no sentido do canal. E tudo isso, gente, tá hoje com falta no mercado. As pessoas não têm onde achar esse profissional. Não existe faculdade ensinando, não existe, não existe essa possibilidade de encontrar esse profissional de uma forma tão fácil. Mesmo que seja um profissional que se fala, vou numa faculdade de publicidade, de propaganda e marketing, encontra. Não encontra com essa facilidade. Até porque lidar com essas mídias, lidar com tudo isso, exige assim um conhecimento e uma expertise na área do marketing. Então, por que eu convidei vocês para estarem aqui? Para a gente estar conversando sobre a necessidade que hoje tem o mercado e quais são as oportunidades que você pode aí tomar posse e começar a abraçar uma nova profissão. Você pode estar querendo fazer, conforme eu falei, uma transição de carreira. Você pode querer estar próximo da sua família, você pode querer estar próximo dos seus filhos, você pode querer trabalhar de casa, você pode querer, por exemplo, levar seus filhos meio período para a escola, trabalhar aquele meio período e o outro meio período ficar em casa. Tudo isso é possível hoje. Você pode ter a liberdade geográfica se você quer trabalhar e quer viajar ao mesmo tempo. Tudo isso é possível hoje, tá? E grandes empresas, inclusive, grandes mesmo, tenho amigos que trabalham em grandes empresas que já liberaram muitos funcionários para trabalhar em casa 2 vezes por semana, trabalhar home office, né? E esse trabalho remoto, ele tem crescido muito em todos os lugares do mundo. Então, se você, inclusive, fala bem inglês ou fala bem um outro idioma, nada impede que você pegue um trabalho e cobre em euro, cobre em dólar, nada disso impede, desde que você realmente saiba trabalhar, saiba construir uma estratégia, saiba construir de fato ali um trabalho pautado em marketing digital. Praticamente todos os dias, pessoas me chamam no direct e perguntam se eu faria gestão de mídia, se eu faria assessoria, está preparando isso. E a minha resposta é sempre não, porque eu não dou conta, né? Não dou conta. Mas ter esses profissionais hoje preparados para esse mercado é algo que é fundamental para que tudo ande do jeito que tem andado, para que tudo esteja em crescimento. Uma outra oportunidade também é você aprender a construir podcast, fazer uma edição de áudio, construir toda essa parte que o profissional, por exemplo, como eu, o profissional que cria conteúdo, não tem tempo de distribuir o conteúdo dessa forma. E quando a gente busca um profissional para distribuir, ele precisa ter essas habilidades. Então, por conta disso, eu estarei fazendo aí a semana que vem, na verdade a gente já está começando aqui, muito esse bate-papo do trabalho online, do trabalho remoto e com foco, estou trazendo um foco para mães, né? Porque para mim faz um sentido diferente, porque eu comecei a trabalhar online exatamente porque eu queria estar com meu filho, eu queria estar em casa. E aí eu tenho muita mãe que ouve minha história e acaba falando, poxa, Simone, o que eu poderia fazer para estar trabalhando em casa? Então eu trouxe aqui para vocês algumas ideias e que não são ideias avoadas, ela tem base na necessidade do mercado e base sólida nesse mercado, para que você possa pensar onde que isso entra na sua vida, onde que você se identifica mais com fazer vídeo, você se identifica mais com fazer curadoria de conteúdo, você gosta mais de escrever, você gosta mais de editar um vídeo ou editar um áudio, todas essas coisas você precisa parar para pensar e ver, poxa, isso me interessa, então eu poderia começar a pensar em fazer uma transição de carreira, ou em começar a fazer um dinheiro extra, ou estar com meu filho, os meus filhos, eu estou desempregada no momento, então
deixa de estar desempregado, né? Porque você começa a fazer essa transição de carreira, tá? Por outro lado, também tem outras formas de você também ganhar dinheiro na internet. Uma delas é treinamento, que é a forma como eu ganho. Então, trabalhando com treinamentos, trabalhando com mentorias, com consultorias. Então, de repente, e com coaching também, né? Que não deixa de ser treinamento, treinar pessoas. Então, muitos de vocês já têm isso em mãos, já poderia começar e não sabe como. Então, a maneira como a gente começa é primeiro criando uma identidade, depois criando um posicionamento online e conduzindo aí todo o teu conteúdo para reforçar esse posicionamento. Então, vamos imaginar que você seja um gestor de mídia. Então, você vai se posicionar no mercado como gestor de mídia, você vai construir um pacote de como você vai cobrar, você vai trazer conteúdos que sejam exemplos, né? Porque o teu próprio conteúdo já é um exemplo do que você é capaz de fazer, do que você vai fazer. E aí você vai gerando para essas pessoas valor e mostrando o seu trabalho. Então vamos lá, tem muita gente chegando agora, depois vocês podem estar vendo o replay, mas eu vou liberar, inclusive no grupo, a gente está, na verdade assim, o que acontece? Aqui no meu link da bio, vocês podem se inscrever na semana Mães Empreendedoras de Sucesso. E muita gente já me perguntou, é só para mãe? Não, não é só para mãe, tá? Para mim, nasceu, conforme eu já falei, desse forte propósito de muitas mães conversarem comigo por conhecer minha história. Mas trabalhar em casa, trabalhar remoto, pode ser para mãe, pode ser para pai, ou pode ser para você que quer trabalhar em casa por qualquer motivo, tá? Quer ficar mais próximo da família ou quer ficar mais em casa, mora sozinho, isso não é a questão. A questão é o conteúdo que eu vou estar trazendo, tá? E o conteúdo, ele tá voltado à necessidade desse mercado. Quando você pensa, por exemplo, eu anotei aqui, ó, quando você pensa em gestão de Instagram, o que você precisa dominar? Você precisa dominar o Instagram em si, né? Mas você precisa dominar estratégias do Instagram, que estratégia você vai criar para o seu cliente, o que você vai postar para o seu cliente. Então, tanto a estratégia que você vai usar do Instagram está relacionado à ferramenta, como também está relacionado à curadoria, porque às vezes o teu cliente, ele pode te dar o conteúdo que ele quer, mas às vezes não, ou às vezes ele te dá algumas palavras, que essas palavras são chave do trabalho e que você ainda vai fazer pesquisa, você ainda vai construir um texto, esse texto pode ser que vá pro LinkedIn, tá? Alguns profissionais querem e até precisam do LinkedIn, não acho que o LinkedIn deve ser negligenciado também, mas aqui pensando no Instagram, você já teria que fazer uma curadoria, você teria que ter habilidades para construir toda uma estratégia para entregar para o seu cliente, inclusive uma estratégia também de anúncios, tá? Quando a gente faz a gente pega um cliente, normalmente ele não tem noção de como faz o anúncio. Então, cabe a você ter tudo organizado, um pacote organizado, onde por um determinado valor você entrega determinado serviço e isso é tudo em contrato, né? E quanto que dá para ganhar? É o que muitas pessoas perguntam. Então, depende. Hoje, só para você ter ideia, quando você faz um trabalho desse nível para um cliente, e eu nem tô falando de anúncios, tá? Tô falando só em gestão de mídia, é no mínimo R$1.000. Então, quanto que você quer ganhar? Você pode ter 3 clientes e ainda se manter em casa, cuidando dos seus filhos, e é tranquilo lidar com 3, você pode chegar a 5, você pode chegar a 6, a 10. Então, assim, o que é um limite? O limite é seu, é um limite do seu tempo, é o limite da sua organização. Às vezes, por exemplo, eu tenho um cliente que quando começou a fazer gestão de mídia, tinha um cliente, depois 3, depois 4, depois ela percebeu que seria mais interessante ela ter uma funcionária dentro de casa para cuidar da casa e ajudá-la com os filhos, porque o horário dela, a hora dela se tornou mais cara, né? Então, assim, valia muito mais a pena ela ter alguém cuidando da casa
ela ficar com os filhos no tempo que ela queria, mas ela tem mais horário para se dedicar na entrega desse trabalho, tá? Então, o quanto vai ganhar? Depende, gente, depende. Se você tiver um cliente, você já ganha aí, por valor de mercado, R$1.000. 3 clientes, R$3.000. E isso eu tô falando só de gestão de mídia do Instagram. Como que faz essa gestão, né? Então, normalmente fazer uma arte, alguns materiais, o próprio produtor ou a loja já vai te dar esse material, principalmente se é produto, se é moda, já vem, às vezes vem da própria empresa que fez a roupa. Então você vai receber uma parte de conteúdo, uma parte de imagem, mas você vai ter que aprender a distribuir qual o melhor dia para estruturar tudo isso, estar colocando na rede social de uma forma organizada, gerando uma campanha de venda, gerando engajamento para esse seu cliente, porque não é só postar, né? Só postar é uma coisa que todo mundo faz. Então, precisa ter estratégia. Então, o gestor de mídias, ele na verdade, ele trabalha com estratégia, ele trabalha com conteúdo e a distribuição desse conteúdo. Não necessariamente ele precisa trabalhar com vídeo, mas se você também aprende, consegue trabalhar com vídeo, ótimo, porque aí você pode fazer um pacote plus com a edição de vídeo, edição de GTV, edição de vídeo para o feed. O meu feed tem um rapaz que faz os vídeos com legenda e ele me entrega todo mês uma quantidade e eu pago para ele. E ele tá cheio de cliente, gente. É até difícil, por sinal, nem sei se as pessoas conseguem mais acesso a ele, porque nós aqui do marketing digital começamos entrar, né, nessa questão de entregar conteúdo dessa forma, e hoje ele é uma das pessoas que é referência para nós. Todo mundo quer fazer com ele, porque ele faz certinho, faz bonitinho, né? Então, o que vai depender muito é de você ser um bom profissional, ser caprichoso e construir estratégias. No caso do vídeo, às vezes você não precisa construir estratégia nenhuma, você só precisa ouvir o vídeo, assistir, entender quais são as partes principais para aquele produtor, para aquele teu cliente, cortar, editar e entregar. E a estratégia é dele, tá? Então tudo depende dos acordos, dos contratos, mas é altamente remunerado, gente, altamente remunerado. Outra questão que vocês podem trabalhar também, que eu coloquei aqui, é como curadoria de conteúdo. Isso é caríssimo porque leva tempo. Então, às vezes você tem um produtor, um médico, nossa, médico precisa muito disso, porque o médico não tem tempo de escrever, mas ao mesmo tempo precisa ter conteúdo e precisa ser conteúdo muito bem feito, muito bem estruturado, não pode escrever bobagem, né? Então, o médico geralmente ele te dá referências e você tem que ir lá, tem que estudar, tem que entender para construir dali um post no Instagram, ou escrever no blog dele, ou colocar alguma coisinha no Twitter. Então, tem gente que já tem uma afinidade com esse mundo aí mais da medicina. Então, fala, poxa, eu adoraria trabalhar na curadoria de um médico. Outros, curadoria para artes, para artesão, para músicos. Enfim, gente, o que não falta é possibilidades de nicho. Tá? Tem mais essa também. Eu escrevi também com relação a consultorias, mentorias e treinamentos. Eu sei que tem muitos de vocês que às vezes passa por um momento que foi demitido, ou enfim, ou tá querendo fazer uma transição de carreira, mas vocês estão numa idade que era a idade que eu também estava quando eu fiz transição de carreira, assim, eu tinha muito conhecimento, eu já tinha uma boa bagagem, só que eu queria fazer a mudança do trabalho que eu fazia. Eu dava aula e queria vir para o mundo online. Naturalmente eu trouxe o conhecimento e comecei a entregar esse conhecimento. Então tem muitos de vocês que são professores, sabe? Professores de idioma, professores que podem dar aula de reforço. Gente, tem uma infinidade de coisa que pode ser feita no mundo online e ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Por que eu falo muito dinheiro? Gente, muito dinheiro, não tô falando de milhões. E também, tá?
Por que é muito dinheiro? Porque hoje, para qualquer pessoa ganhar R$ 1.000, tá? Um salário mínimo, ele vai ter que trabalhar o dia inteiro, todo dia, enfim, vai passar todos os perrengues da vida. E quando você está fazendo esse tipo de trabalho, tem uma garotada, gente, garotada, que eu digo garotada mesmo, de 18, 17 anos, que estão lidando com essas redes sociais e estão faturando muito alto, sabe? Estão fazendo um jogo aí de 20, 30 mil reais por mês. Por quê? Porque estão totalmente focados e dedicados. E aí você pode falar, ah, mas eles são novos, não sei o quê. Gente, não tem nada a ver. Tá? A partir do ponto que você aprendeu a lidar com a ferramenta e você se dispõe a trabalhar nas mídias, você tem a possibilidade independente da idade. E em alguns casos, a idade maior, né, a gente está um pouco mais madura, para alguns mercados é até muito mais importante, porque alguns mercados exigem que você trabalhe um pouco mais a sua experiência, entregue um pouco mais dessa visão que é mais madura, mais amadurecida de vida, né? Então depende muito do nicho que você quer trabalhar, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês agora aberto para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, tô aqui, vou responder vocês. E aí deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta e é só falar. Enquanto não aparecem as perguntas, deixa eu explicar então para vocês mais uma vez quem está chegando. Quem quiser participar da semana, Semana Mães Empreendedoras de Sucesso. Vou voltar a falar por conta de que eu escolhi esse tema porque eu quero falar mais com mães, mas não quer dizer que é só mãe que possa participar, tá? O link está na minha bio. Essa semana vai ser uma semana de muito conteúdo, mas não vai ser aqui, porque aqui a gente está limitado a apenas 1 hora e aqui fica muito limitado. Então vai ser dentro de um webinário. A inscrição é gratuita, o webinário é gratuito, a semana toda é gratuito e depois, claro, vocês vão ter a oportunidade de ingressar nesse mercado ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza, vocês já vão entender quais são as oportunidades que o mercado está dando, como que você pode entrar nesse mercado, tá? Então, assim, quem quiser, o link tá lá na minha bio. E tem também um grupo do Telegram que eu comecei a montar hoje, para que a nossa comunicação fique mais fácil. Então, quando eu venho aqui para a live ou quando tiver aula no webinar, eu aviso pelo e-mail, mas às vezes o e-mail não chega ou vocês não abrem, mas eu aviso pelo Telegram, então também é mais fácil, tá? Então, a nossa comunicação fica muito, muito melhor, muito mais tranquila e o acesso fica muito mais aberto, né? Então, eu vou colocar até o final de semana um e-book lá dentro que eu estou escrevendo. Amanhã eu vou dar uma palestra na Eduz, que eu vou falar exatamente sobre o meu caso de sucesso como mãe empreendedora. Então esse foi um dos motivos que mais movimentou o meu coração para criar essa semana de mães empreendedoras. Embora, como eu falei, não necessariamente sirva só para mãe, mas eu vou fazer com foco na mãe. E para participar, repito, é gratuito, tá? É gratuito, mas não é de graça. O que não é de graça? Envolve tempo, envolve interesse, gente. Então, se vocês se inscrevem, assistam a aula, façam perguntas, realmente se envolva, porque quando é gratuito, muitas vezes a gente tem o hábito de não dar muita importância, não dar muito valor, mas eu vou entregar um conteúdo de grande valor para vocês, principalmente quem está ou querendo fazer transição de carreira, ou querer trabalhar de casa, trabalhar remoto, ou quem está desempregado e quer começar a trabalhar também. O que você vai precisar? Internet, computador e celular, nada além disso. Esse é o seu investimento se você for trabalhar no mundo online. Então, assim, o que eu vejo hoje? Hoje é uma grande oportunidade que eu abracei em 2014, tá? 2014 eu abracei essa oportunidade que não era gerir nada, era a gente fazer mesmo, colocar treinamentos no ar. Hoje você já tem 2 ou até 3 possibilidades que a gente não tinha na época. Uma é de realmente ser um produtor de conteúdo e vender treinamentos. A outra é gerenciar redes para lojas, que na época não tinha, estava tudo na mão na época
Na época estava muito na mão de quem tinha agência de publicidade, né? Hoje já não é mais assim, não necessariamente assim. E também hoje tem a outra questão, que é você ajudar infoprodutores também, como no meu caso, que às vezes a gente precisa, né? Edição de vídeo, porque o vídeo hoje aumentou muito e a tendência é que o vídeo cada vez aumente mais. Então, são essas oportunidades, dentre tantas outras coisas que eu vou trazer nessa semana, tá? Então, faça sua inscrição lá no link da minha bio. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa, fica à vontade, que aí eu já vou encerrar, porque se vocês não tiverem pergunta, eu já dei meu recado. Deixa eu ver aqui, oi, oi. Como se especializar nesse mercado? Então, ou se especializar é muito relativo, tá? Você pode se especializar em tudo, tá? Em vídeo, em curadoria e tal, mas é um caminho muito mais longo. O que eu considero bacana? Você escolher o que te satisfaz, o que você fala, poxa, isso tem a ver comigo. Então, por exemplo, às vezes você adora editar vídeo, então se especializa em vídeo, né? Talvez você fala, não, vídeo não é comigo, eu gosto de trabalhar com som, eu quero trabalhar com podcast. Geralmente quem trabalha com vídeo trabalha com som também, tá? Ou você pode falar, não, eu gosto mesmo de gerenciar mídia. Ou você gosta mesmo de fazer artes para mídia, né? Então você vai trabalhar lá com editores de mídia mesmo, de criativos, sabe? Então, assim, ser bom em tudo é muito difícil, tá? Então, e eu considero que o melhor é você fazer o que você gosta, o que você já tem aptidão, não diria nem habilidade. Às vezes você não tem habilidade porque não desenvolveu, mas você tem uma aptidão. Então você fala, não, eu gosto mais da área de vídeo, ou eu gosto mais da área de curadoria, escrever, eu gosto muito de escrever. Uma outra coisa que tem, gente, para fazer muito forte no mercado hoje é a parte de ghostwriter, tá? São pessoas que escrevem livros quando na verdade ela não é o escritor, ela fica como ghost, porque o escritor mesmo, o autor, né, do livro, ele manda tudo em áudio, tá? Então hoje nesse mercado você pode reparar que muita gente está escrevendo livro, o que é muito bacana, tá? Principalmente pensando em Brasil, então hoje está saindo muitas pessoas, principalmente muitos professores, pessoas do marketing digital escrevendo livros, né? E como que acontece esse livro? Às vezes o produtor ele consegue de fato escrever um livro, só que esse livro vai demorar um tempão, às vezes demora um ano para ele ficar pronto, né? Porque tem outras atividades. Agora, o ghostwriter é aquela pessoa que sabe escrever e pega o áudio e transcreve todo o áudio, tá? Então, assim, existem muitas possibilidades hoje para trabalhar online e trabalhar de onde você quiser, tá bom? Vamos lá? Eu quero me especializar com algo online. Então, qualquer uma dessa área aí, qualquer uma dessas áreas que são mídias, né? Você vai se especializar e vai se dar bem. Hoje eu não sei dizer qual que é melhor, porque a gente ainda precisa de tudo, tá? Pode ser que lá na frente algumas coisas melhorem, outras piorem. Se eu tivesse que apostar hoje, eu apostaria em vídeo, tá? Porque todo o mercado anda, daqui para frente tá andando pro vídeo, mas é vídeo e podcast. Então, áudio e vídeo é uma coisa que vai funcionar muito. É possível que diminua a leitura? É possível, tá? Mas por outro lado também tem muita gente escrevendo livros, porque traz também um legado, traz uma autoridade e traz assim outros benefícios mesmo com relação a tributos, quando você tem uma empresa de treinamento, tá? Hoje, para quem tem empresa de treinamento, seja online, seja como for, se você tem uma empresa de treinamento e você escreve um livro, tem o ISBN no teu nome, você tem benefícios fiscais. Então, a tendência é que cada vez mais também as pessoas escrevam livros. Então, aí é onde eu falo que tem o profissional que ele é especializado em escrever livro. Então ele pega, o produtor entrega um áudio, ele vai escutando e ele vai transcrevendo, tá bom?
Então tem muita gente não querendo mais trabalhar em empresa, né? E tem muita empresa também terceirizando o trabalho. Então é muito bacana isso. É... Aprender como ser vergonha não paga conta, não paga mesmo. Ai, que legal, gente. Excelente dica sobre ghostwriting. Então, o ghostwriting é uma coisa que ainda no Brasil é bem pouco, tá? Ainda tá. Seria muito interessante para quem gosta de escrever. Aí tem gente que fala para mim, mas tem algum curso específico de ghostwriter? Tem e não. Porque se você for pensar em escrever livro dentro de toda uma estrutura, tem. Mas quando você pega livro de infoprodutor, por exemplo, o que você vai fazer é ajustar toda aquela linguagem falada numa estrutura escrita, né? E que depois vai para editora, vai para revisão e tem todo um processo, inclusive de construção de capa. Então, para quem trabalha com edição de imagem é bacana também. Enfim, gente, hoje trabalhar remoto tá ficando cada vez mais fácil. Por outro lado, eu considero, voltando aqui ao caso das mães, N possibilidades de trabalhar em casa, estar junto com os filhos, que é uma das coisas que mais me buscam, né? Como eu faço para estar junto com meus filhos, do jeito que eu estive com o meu. E é isso, tá? Então, assim, semana que vem vai ser uma semana recheada de conteúdo. Vou trazer, para cada dia, vou trazer um conteúdo mais aprofundado. Hoje foi só um bate-papo aqui. Tá, eu deixo salvo assim. Hoje foi só um bate-papo mesmo para vocês terem uma ideia do que pode ser trabalhado online. Tem muita gente que pensa, eu preciso aparecer que nem você, eu preciso ser infoprodutor, eu preciso trazer conteúdo o dia todo, eu preciso fazer live. Não, vocês podem ser bastidor. Tá? Você pode ser bastidor de uma celebridade digital, você pode ser bastidor de uma empresa de treinamentos ou de uma empresa de qualquer outra coisa. Não existe mais essa super necessidade de você aparecer também, embora conforme eu sempre falei, né, vergonha também não paga conta. Então, se você quer ser um produtor digital, como eu faço, também é um outro nicho interessantíssimo para ser explorado, tá bom? E aí, nessa semana, eu vou falar de muita coisa, gente. Eu vou falar mais especificamente de como atua cada profissional desse. Eu vou falar como que você precifica. Eu vou falar como que você atende. Vou falar qual é a média de faturamento que você pode tirar no mês. Claro que depende de cada caso, depende do tempo de cada um. Eu vou falar também as plataformas de pagamento que você pode utilizar, onde você tem algum tipo de proteção da entrega do teu conteúdo e do recebimento. Como que isso gera, por exemplo, isso pode gerar parcelamento ou pode gerar recorrência, trabalho de recorrência. Enfim, gente, vou falar sobre a necessidade ou não de criar uma empresa, qual que é a tributação. Enfim, gente, vai ser um conteúdo muito bacana que eu tô preparando para a semana que vem. Eu vou dar o mapa da mina para vocês, tá? É claro que quem quiser depois trilhar esse mapa da mina comigo, vai ter oportunidade, que vai ter um treinamento que eu vou abrir ainda depois, tá? Não tem nada aberto ainda. Mas essa semana vai ser uma semana totalmente gratuita, que a gente vai estar desenvolvendo aí todo esse mindset, toda essa visão de negócios online que pode ser trabalhado de onde você quiser. Bom, queridos, um beijo, fiquem com Deus, excelente noite aí para vocês. Amanhã eu volto, tá? Com outras lives, com outros conteúdos. Fica de olho aí no meu feed, ativa a notificação para que vocês possam receber. Entra lá, se inscreve no treinamento da semana que vem, vai ser top, garanto para vocês. Fica de olho nos meus e-mails e entra também para o grupo do Telegram.